Salve, salve galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, tô aqui no Brasil de férias, né? Na verdade, quase retornando para Irlanda aí, mais uns 3 dias nós já estamos voltando para Irlanda. E queria fazer esse vídeo mais com um bate-papo, né? Com vocês para compartilhar algumas informações, algumas impressões que eu tive do Brasil nesses dias que nós estamos aqui, né? Nós vamos ficar por aqui 30 dias, né? Toda vez que eu venho ao Brasil a gente fica por 30 dias. Até algumas pessoas acharam que a gente tinha voltado em definitivo, né? Que os documentos que nós estamos esperando para mudar de país saíram, mas não saíram ainda. Então a gente está ainda de férias, na verdade. A gente veio só de férias e vamos voltar para a nossa realidade na Irlanda daqui a alguns dias. Tá chovendo muito, não sei se vocês estão conseguindo ouvir direito. Eu coloquei o microfone, né, para dar uma ajudada no áudio. Mas está caindo um pé d'água, olha aqui, ó, caindo um pé d'água. Então agora dá uma acalmadinha, mas acho que vai dar para conversar com vocês um pouquinho aqui. Bom, como que foi eu chegar ao Brasil aí quase 1 ano e meio depois da nossa última vinda ao Brasil? É aquela mistura de sensações, né? Como eu até já mencionei em outros vídeos, aquela mistura de coisa boa com aperto no peito, uma coisa gostosa de você chegar no Brasil e saber que as coisas que você deixou lá atrás, muitas delas continuam da mesma forma, né? Eu também fui para o sul, vi minha família, acabei revivendo alguns momentos ali, algumas lembranças que eu tive lá na casa da minha avó, né? Que é onde eu fui criado, onde eu passei alguns anos da minha infância. Foram lembranças sensacionais, assim, até fiz o vídeo. Se vocês não viram o vídeo, dá uma olhadinha lá, vou deixar aí no card para vocês. Aquela sensação, né, de você rever sua família, rever alguns amigos, né, dar aquele abraço caloroso, ser bem recepcionado, são coisas que realmente quando você vem ao Brasil faz total diferença, né? Não que a gente lá fora não tenha esse calor humano. Bom, a gente lá fora não tem esse calor humano como nós temos aqui dos nossos familiares e amigos. É totalmente diferente, né? O convívio, a comida, as experiências, as coisas que você faz no seu dia a dia, o clima é totalmente diferente. Por mais que está chovendo aqui agora, tá gostoso, tá fazendo aí seus 24 graus. Mesmo com chuva, o frio não chega. E lá na Irlanda a gente sabe que isso é bem complicado. Uma coisa que não deixa de ser preocupante, né, e deve ser complicado para a maioria dos brasileiros, e que eu percebi vindo para cá, especialmente nesse último ano e meio, né, a última vez que a gente veio foi 1 ano e meio atrás, foi o valor das coisas. Combustível, até que, ok, não mudou muito de 1 ano e meio atrás, mas algumas coisas em relação à alimentação pegou bastante. Claro, nós que ganhamos em euro, né, ganhamos uma moeda mais forte, quando a gente vem para o Brasil a gente não acaba sofrendo tanto essa diferença como uma pessoa ganhando em reais aqui, né? Mas sim, é meio que dá medo, às vezes, você pensar nas pessoas que recebem 2 ou 3 salários mínimos aqui no Brasil, e você ir no mercado comprar algumas coisas ali, sempre 2 dígitos, né? Por exemplo, a gente foi comprar um frango assado ontem ali, que deu uma vontade, minha mulher queria comer, uma coisa rápida assim, R$46 um frango assado. Tem algumas coisas ali, a gente pediu uma pizza, R$110 uma pizza que a gente pediu. Então, talvez aqui, para as pessoas que moram no Brasil, realmente já conhecem dessa realidade, mas mesmo para nós, ganhando um pouco mais, quando você paga R$100 uma pizza, R$46 um frango, você vai comprar um iogurte de 1 litro ali, você paga 12, R$10, R$14. Isso eu não estou falando de conversão, tá? Porque se eu realmente converter o meu euro para o real, eu vou estar pagando praticamente a mesma coisa que eu pago lá na Europa, tá? Alguns itens um pouco mais barato, alguns itens um pouco mais caro, mas eu acho que dá aquele baque, sabe? Mesmo eu morando tanto tempo fora do Brasil, você tem aquela noção, caramba, é pesado, né? Porque quando você vem para cá você acaba gastando em reais, então você acaba tendo essa sensação, né, dos números, dos dígitos sempre maiores ali. Você vai jantar fora, R$400, R$500, né? Uma família ali, né, 4, 5 pessoas, isso é muito dinheiro, né? E no mercado você vai fazer uma compra hoje, verduras, algumas verduras estão mais baratas, outras estão mais caras, mas tipo assim, tu vê que o preço das coisas realmente deu uma elevada, né? Isso acaba assim sendo
preocupante, né? Além de outras coisas, né? Mas claro que acaba valendo a pena, no nosso caso ali, né? Você sair comer fora, relembrar algumas coisas, as alimentações, as comidas, os restaurantes, ou até mesmo você comprar uma coisa e fazer em casa. Realmente a comida no Brasil, as variedades das coisas que nós temos no Brasil é sensacional. O primeiro dia que cheguei aqui, eu fui no mercado com meu sogro ali e eu falei, cara, o Brasil é demais. Você vê as variedades das coisas, você abre uma geladeira, lá tem um monte de tipo de queijo, um monte de tipo de presunto, salaminho, leites, né, iogurtes, iogurte natural, tudo que você posso imaginar, né? Você vê que você tem muitas variedades. E lá, pelo menos as partes dos frios, nós não temos essa quantidade de variedades grandes que tem aqui no Brasil, tá? Por exemplo, um açougue lá na Irlanda, eu não me recordo de um açougue que você vai lá e pede, ó, eu quero 1 quilo dessa carne, 10 quilos dessa carne, seja o que for. A gente não tem. O mais que se assemelha lá, talvez seja um polonês, que a gente tem lá, mas se não, se for no mercado tradicional, lá como Lidl, Tesco, Aldi, Dunes, normalmente as carnes são todas separadinhas, bonitinhas em embalagem, você só pega a embalagem e paga, né? Então essas variedades que tem essa facilidade de você pedir uma quantia exata, pô, fiquei fascinado, a gente fez cachorro quente um tempo atrás aqui, e pô, eu fui no mercado lá e pedi 1,5 kg de salsicha, porque era para a festa de aniversário da Luísa, algumas pessoas estavam chegando antes lá, do dia anterior, aí eu pedi 1,5 kg de salsicha, pô, veio um monte de salsicha, assim, sabe, umas coisas que, 20 pães, um monte de coisa, sabe, então essas variedades, essas coisas que, pô, facilita muito, então o Brasil, ele realmente é sensacional. Aí você me pergunta, isso acabou te surpreendendo positivamente ou negativamente? Bom, como eu disse, para eu que venho de fora gastando em euro, é uma coisa que não me preocupa tanto. Talvez para o brasileiro que acorda todo dia cedo para correr atrás do pão de cada dia, que não tem uma renda tão vantajosa, né, que ganhe aí talvez 2 salários mínimos no máximo, faz diferença. Faz diferença sim. Eu acho que faz muita diferença, sabe? Então, eu acho que os valores das coisas me surpreendeu sim negativamente, tá? Porque não é todo mundo que tem esse poder aquisitivo de comprar as coisas sem ficar muito pensando na hora de pegar as coisas no mercado. Mesmo a gente aí que vem de fora fica meio que pensando às vezes em pegar uma coisa ou outra. Então imagine quem vive aqui e sabe que o salário às vezes ou muitas vezes não vai dar para pagar todas as contas, né? Ainda mais se for só uma pessoa que trabalha dentro de casa, ainda mais se tiver filhos, então despesas, aluguéis, carro, combustível, parcela do carro se paga, então e tantas outras coisas, né? Além dos problemas, né, que a gente vê aqui que o Brasil está complicado. Nós temos acesso à internet, à tecnologia, né? A gente consegue ver muitas coisas, mas tem muitas coisas que estão acontecendo no Brasil que deixam a gente perplexo. Você vê uma notícia no celular e você assiste aqui na TV, aquela notícia não aparece nada, não falam nada de um determinado assunto. Eu tenho o meu posicionamento, né? Isso é meu pensamento de ser, é meu jeito de ser. Eu respeito todos os lados, tá? Tenho conversas com o pessoal de esquerda, de direita, por mais que eu sou um cara mais de direita, eu vi algumas coisas de algumas pessoas de esquerda, assim, que eu até conheço, que me deixaram perplexos, sabe? A mídia local, a mídia nacional, o que eles passam realmente é umas coisas que não tem cabimento, sabe? Quando teve aí a fatalidade, né, da morte do Charlie Kirk, né? Algumas coisas aqui, alguns, vamos dizer assim, no grosso modo, esquerdistas, né? Os caras colocando, desejando a morte do cara, falando que foi bom que aconteceu, que ele tinha 2 filhas pequenas, né? Que bom para as filhas. Isso foi um cara aí, um babaca aí, de um tal de Eduardo Bueno, acho que o cara é um jornalista, escritor, alguma coisa desse tipo, falando um monte de asneira, mas a filha dele tá lá no Texas, ou tava, se já não foi deportada. Certo? Então tem umas coisas que, independentemente de lado A ou B, a gente vê como o povo é sujo, as pessoas são sujas, algumas. Eu tenho pessoas que são do lado da esquerda, que são muito gente boa, são pessoas inteligentes, que a gente consegue até dialogar. Independentemente do lado político, a gente consegue ter um diálogo, sabe? E respeitando sempre a opinião do outro. E também ficaram perplexos com esse tipo de pessoas falando mal
ou desejando a morte de outras, falando do que o Bolsonaro é isso, que o fulano é aquilo, que o Lula é o maravilhoso, é o Deus no mundo, teve aí não sei quantos anos para poder mudar o Brasil, 16, 18 anos, 20 anos, sei lá, no poder entre ele, Dilma e agora, e sempre a culpa é dos outros e nunca é dele que está no poder, né? Sempre joga a culpa nas costas dos outros, né? Ah, agora o Bolsonaro foi preso, ou vai ser, não sei como que vai ser isso aí, acabei nem me ligando tanto nisso, e aí a culpa vai ser de quem? Provavelmente vão jogar a culpa no Trump e em outras coisas, porque a culpa aqui nunca é do governo, né? A culpa sempre é dos outros e da população. É incrível como existem pessoas que defendem determinados governos, né? Eu acho que o problema nem é você ser lado A ou lado B, eu acho que o problema é você defender determinadas pessoas como se elas fossem as pessoas que vão salvar o Brasil de uma falência ou decadência, mas tiveram tantos anos de oportunidade no governo, não fizeram absolutamente nada. Mas, infelizmente, às vezes você tem que meio que deixar de lado as redes sociais em relação a isso. Foi o que eu fiz aqui, mesmo eu tendo meu posicionamento, até não ia me ceder muito em relação à política, mas tem algumas coisas que a gente viu aqui, que eu vi aqui, que eu falo, nossa, o que é isso? Será mesmo que o povo brasileiro merece esse tipo de coisa? Merece esse cara no poder? Tá? Tenho certeza que talvez teria outras pessoas melhores que ele para estar no poder. Talvez de esquerda mesmo, né? É como eu disse, eu sou de direita, mas se tivesse um cara de esquerda que estivesse fazendo um trabalho legal, bacana, pensando no pró do país, eu não teria problema nenhum em pensar na possibilidade de votar nessa pessoa, né? Não é porque eu sou de um lado político que eu sou totalmente tapado para outras coisas. Não, eu sou um cara racional e penso na população brasileira e acho sim que a população merece sempre o melhor. Independente, aqueles que votaram no Lula, aqueles que votaram no Bolsonaro, aqueles que votaram, sei lá, no Fernando Henrique Cardoso, na Dilma, seja o que for. Eu penso no melhor da população. E, cara, se tiver realmente um cara de esquerda, de centro, fazendo algo diferente, eu não teria problema nenhum em mudar a minha cabeça para votar nessas pessoas, se eu sei que estão fazendo as coisas certas, né? Mas, infelizmente, isso é um assunto que pode levar minutos e minutos aí, mas tem coisas que eu vi no Brasil, na mídia nacional, que dá nojo você ver. Se você é de um lado A, eles nem querem saber se as coisas são positivas ou negativas em relação àquele lado. Eles não querem falar absolutamente nada. Na verdade, as negativas eles falam a torto direito, mas as positivas, parece que realmente a gente está vivendo umas restrições aqui no Brasil, né? E tem pessoas que acham que isso não existe. Paciência. A qualidade de vida aqui no Brasil, a rotina é... Qualidade de vida, se você tem dinheiro, se você tem uma qualidade mesmo financeira, tu vive muito bem. Por mais que os valores das coisas subiram, eu percebo sim que se você tem condições financeiras, você acaba vivendo muito bem, né? Então, é uma coisa que você vê sim, se você tiver um dinheirinho na conta, de ganhar legal, você e sua família, seus filhos, mulher, seja quem for, você sim acaba tendo uma qualidade de vida bacana. E a rotina do Brasil, né, de trânsito, segurança, o ritmo das pessoas, é aquele jeito, né? A segurança a gente sabe que são lugares. Eu sou de um lado do Brasil muito mais tranquilo, que é o lado oeste catarinense, né? A gente não tem tanto problema com violência lá, né? A gente consegue viver uma vida até parecida com alguns lugares da Europa, tá? Apesar que, como eu sempre disse, a Europa hoje não é mais a mesma coisa, mas tem alguns lugares no sul do Brasil que a gente vive com tranquilidade. Pegar o celularzinho aqui, ó, sair na rua, né? Falando no celular, a gente consegue andar tranquilo, sem ter aquele receio que vai ser assaltado. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas no sul do Brasil, pelo menos o lado oeste catarinense, ali algumas cidades do Paraná, a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade em relação à segurança, né? Trânsito é aquela loucura, né? Dependendo do lugar que você tá, né? Problemas a gente tem em todos os lugares, na Europa, na Irlanda também não é diferente, né? Mas o Brasil, sim, se você tiver um pouco de condição financeira, você consegue sim ter uma qualidade de vida excepcional, viu? Eu falo para ti, se eu voltasse para o Brasil hoje, tivesse dando certo algumas coisas que a gente tem em mente, eu também acho que voltaria para o Brasil. Talvez, não sei. No atual momento, eu acho que eu não voltaria mesmo. Mas, quem sabe o dia de amanhã, né? O Brasil, como eu sempre falo, o Brasil é sensacional. As coisas que você vê aqui, você não vê em outros lugares. Tá? Como já mencionei, família, amigos,
o brasileiro tem aquele negócio, né? Você chega no mercado, você não conhece uma pessoa, você começa a conversar com ela do nada. Levei a Luísa no shopping, ele tava nos brinquedinhos ali, o pai com uma menina do nada começou a conversar comigo, assim, sabe? É umas coisas que só o Brasil tem, não tem jeito. Isso a gente sente falta, sim. Se eu pudesse falar sobre pontos positivos e negativos no Brasil, os pontos positivos, na minha opinião, seria realmente clima, a comida, a energia do povo, aquela sensação boa de estar em casa, de você saber que, poxa, é o meu país, é o Brasil, né, os amigos, a família. Acho que esse tipo de coisa faz com que a gente pense bem, né? A gente lá fora sabe da dificuldade que é você ter amigos, pessoas de verdade para você confiar, né? E famílias é quase impossível você ter famílias assim, né? Pai e mãe por perto. Então acho que esses são os pontos positivos do Brasil. Pontos negativos, para mim realmente foi os preços dos mercados, as coisas estão bem caras, né? Você ir pagar 25, 30 reais num café, né? Eu fui pagar um filme, sabe aqueles filmes plástico? Para enrolar as nossas malas para viagem, eu peguei, acho que era 60 metros ou 70 metros de filme, que é bastante, mas, pô, 25 reais, sabe? É umas coisas assim que acaba pegando muito, né? Os valores das coisas, isso que está acontecendo, né? A mídia não passar a realidade dos fatos sobre lado A e lado B, parece que sempre um lado é beneficiado, né? O governo fazer o que está fazendo, falar que está fazendo as coisas melhores pelo Brasil, só de falar, mas dados, a gente vê que os dados não são esses. O Brasil só entra em mais dívidas, entrando em discussões aí com outros presidentes de outros países, como o Brasil fosse totalmente soberano. E infelizmente nós sabemos que nós não somos soberanos, nós não temos nem um GPS aqui no Brasil. Rússia, China tem, e o Brasil não tem um GPS. Se o cidadão dos Estados Unidos lá resolver de alguma forma desligar isso, o Brasil para. O Brasil não tem aviões voando, o Brasil não vai ter bancos funcionando, o pessoal aí trabalhando nas lavouras que precisam, tudo. Então, tem algumas coisas negativas no Brasil que me surpreende. Tem muitas, mas o que pega muito mais, eu acho que... O que pega muito mais aí, de todos os pontos negativos, é realmente, eu acho que o governo, que acha que está fazendo algo positivo para a população e na verdade não está, né? Mas cada um, essa é só a minha opinião, tá bom? E o que eu levo dessas férias no Brasil? Se valeu a pena, né? Se mudou a minha visão sobre o motivo que eu decidi morar fora. Olha, as férias no Brasil sempre são sensacionais, é uma coisa muito boa você poder vir aqui e meio que dar uma renovada, né? Vendo famílias, amigos e tudo que você faz aqui, né? Realmente são coisas que fazem você voltar mais sagaz para correr atrás dos seus objetivos, as coisas que você traçou quando decidiu deixar o Brasil um dia. Se eu fizesse alguma coisa diferente nas minhas férias agora, realmente seria talvez se desligar totalmente de redes sociais, deixar de lado coisas que acabam incomodando, sabe? Eu acho que se você conseguir se desligar, ir para a beira de um rio aí, ir para um lugar para tua família onde não tem tanto acesso à internet, ou você consiga se controlar e não ter acesso à internet, eu acho que faça isso, acho que vai ser muito bom para você. Eu faria isso numa próxima viagem minha, talvez se desconectar um pouco mais. Mesmo que eu faça um vídeo aqui ou outro, eu não fiz tantos vídeos aqui, né, falando de preços, comparando algumas coisas no Brasil, porque todo mundo já sabe a realidade do Brasil e que lá fora realmente as coisas são mais baratas, né? Então, se você pudesse desligar um pouco, seria muito bacana. Fui para a beira do rio aí, fiquei 2 dias na beira do rio, quase sem internet, consegui fazer um vídeo ali, 2, mostrando as coisas, mas mesmo assim, de você não ter acesso a um Instagram, a um Facebook, algumas coisas assim, te deixa um pouquinho mais leve, sabe? Então, talvez eu faria isso de diferente numa próxima vinda ao Brasil. Deixar um pouco de lado redes sociais e coisas que acabam mexendo um pouco com a cabeça do cidadão, né? Enfim, essa foi a minha visão do Brasil, das nossas férias no Brasil, né? É sempre bom voltar, é sempre bom você estar aqui, né? Então, por mais dos problemas que nós temos aqui, é sempre bom você estar no Brasil. Como eu disse, o Brasil é sensacional. Tem coisas aqui que você fala, poxa, o que eu estou fazendo fora do Brasil? Mas, infelizmente, no momento, eu acho que não é o momento de voltar. A minha esposa, ela sim quer voltar para o Brasil. Eu ainda acho que falta mais coisas para nós alcançarmos lá fora. E quem sabe, num futuro aí próximo, um pouquinho mais longo, a gente volte para o Brasil. Minhas impressões do Brasil
realmente elas foram boas por um lado, negativas por outro, mas é aquilo, é o nosso Brasil. Problemas a gente sempre enfrentou aqui, né? A gente é o povo brasileiro, né? É o povo que sofre muito, né? Tem vários países no mundo que sofrem demais, mas o povo brasileiro parece que se acostumou a sofrer, né? Bom, me diz aí você, se mora fora do Brasil, quando vem pro Brasil, o que você sente? Vocês têm aquela sensação bacana quando você pisa no aeroporto, igual eu tenho, aquela sensação de você se sentir em casa de verdade. E você que mora no Brasil, o que você acha das coisas que estão acontecendo no Brasil? Tu acha que o Brasil realmente tem solução, a gente tem salvação de fazer as coisas serem diferentes no futuro próximo? O que vocês acham? O que vocês que vivem no Brasil realmente falam sobre estar vivendo no Brasil hoje? Vocês vivem bem, vivem tranquilo, conseguem viver legal pelo que vocês ganham? Como que é a vida de vocês aqui nesse país maravilhoso, que apesar dos pesares é sensacional no meu ponto de vista. Beleza? Então, se vocês puderem deixar nos comentários aí, compartilhar. Essa foi a minha impressão do Brasil. Talvez agrade algumas pessoas, talvez não agrade a outras pessoas, mas esse é o meu ponto de vista e o meu pensamento. Se vocês puderem se inscrever no canal, deixar um comentário aí embaixo, compartilhar o que você pensa realmente do Brasil em alguns pontos específicos, fique à vontade, puder deixar aí as suas ideias, as suas vontades, a gente responde aí, troca uma ideia, numa dessa a gente até faz um vídeo aí falando sobre algum comentário específico aí, beleza? Então se vemos no próximo vídeo, tamo junto, fui, valeu!